Oi gente, tudo bem? Bom, hoje aqui vim pro vídeo mais pedido de todas vocês, que é o Dica de Estudos. Vocês, acho que é um dos vídeos que vocês mais pedem e é um dos vídeos que eu reparei que vocês mais gostaram e que eu fiquei super feliz porque muitas de vocês falaram que realmente ajudou e eu salvei aí vocês e eu fiquei muito feliz de saber isso e eu gostei, eu queria muito passar essa motivação de você se organizar, de você estudar desses jeitos e tentar ao máximo passar vários jeitos, né, diferentes de estudar, porque eu sei que estudar não é uma coisa muito legal, né? Ainda mais se você não sabe realmente a matéria, se você não entende, se você não fica com vontade. Então é legal você saber de várias técnicas, porque daí você pode adotar aquelas que você acha mais interessante ou aquelas que realmente funcionam pra você, o que dê certo pra você. E hoje aqui eu vou mostrar as técnicas de estudar. São 4 técnicas que eu acho muito legal e eu acho eficiente. Não são técnicas pra todas as matérias, tá? Eu vou estar falando quais são as matérias mais adequadas. A única matéria que eu não falo é matemática, porque matemática eu já disse, eu vou falar no vídeo do final que matemática não tem muito como aplicar essas técnicas que não funcionam tão bem. Então eu espero muito que vocês gostem. Vamos começar. Isso aqui é a minha opinião, não é uma coisa que tipo, não, é assim que se faz. Não, não é. É a minha opinião. Se vocês gostarem e quiserem tentar, eu acho que funciona bem pra mim e eu resolvi juntar tudo e falar como é que é. Então, primeiro de tudo, gente, o primeiro método 210 ou 012, tanto faz. E na verdade esse método, ele vale mais pra geografia, história ou artes. E como é que é? Por exemplo assim, finge que você tá lendo um capítulo de história que termina na última página, assim, é uma folha inteira, né, uma página inteira de um capítulo, de um tópico de história. O que eu faço? Eu faço o seguinte, eu pego uma folha do meu lado, deixo separado aqui, e eu pego o livro. E aí eu vou lá e leio o conteúdo inteiro desse tópico, né? E vou leio com calma, nada de negócio de ler rápido. Eu leio com calma, vou lendo, entendendo. E aí acabou o tópico no final da página. Eu fecho o livro, né? Eu fecho o livro, na verdade, eu tampo pra eu não ver. E eu começo a falar, eu começo a me autodar uma aula do que eu acabei de ler, pra ver se eu entendi. Quando eu dou essa autoaula pra mim mesmo, e aí você tem 2 jeitos. Ou você pode simplesmente começar a falar como se você estivesse explicando pra você mesmo. Se você quiser até se olhar na frente de um espelho, você pode. Mas você começa a falar. Ou se você quiser, você pode até escrever o que aquele tópico que você viu, que você leu, né, falava. E você começa a escrever pra você mesmo. Aí depois você vai lá, abre o livro, né, de onde que estava o tópico e pega ou as suas anotações ou pega aquilo que você tinha falado, que você tinha se auto-explicado e vê se você falou o que o livro falava, vê se você acertou, vê se você entendeu realmente o que o tópico estava falando. E aí, é aí que tá. E aí o legal é que assim, se você vê que você escreveu uma coisa totalmente diferente do que você tinha lido, você marca 0. Ou seja, significa que você não conseguiu entender e não conseguiu aprender o que você tinha lido nesse tópico. Se você leu, se você pegou as suas anotações que você tinha feito e pegou o livro, o tópico que você tinha lido, e você vê que elas mais ou menos batem, assim, elas são mais ou menos iguais, você marca 1, ou seja, que significa 50-50. Você acertou 50%, você sabia 50%, você aprendeu 50% do tópico e os outros 50% você não aprendeu. Então você coloca 1. Se você viu tudo que você escreveu na folha de papel, foi exatamente o que o tópico estava falando, porém com as suas palavras, né? Então, significa que você realmente aprendeu o que o tópico tinha falado e você vai lá e marca 2 do lado do tópico, ou se você quiser, você marca 2 de grafite mesmo, do lado do papel ou no livro. E aí, gente, toda vez eu sempre recomendo você estudar com antecedência, nunca dá certo você estudar um dia antes, mas nesse caso, isso aí requer um pouquinho mais de tempinho, né, porque você gasta tempo fazendo essa tática, mas funciona, porque daí quando você vê que deu 0 ou que deu 1, você fala, putz, preciso estudar mais, ou
nossa, eu não tô entendendo esse tópico, eu preciso estudar mais. E aí você vai fazendo esse processo até você realmente começar a fazer marcar vários doisinhos em todos os tópicos, porque daí quer dizer que você realmente entendeu o que a matéria estava falando, né? E aí eu acho legal assim, se você tá estudando com antecedência, você faz isso num dia, aí daqui a uns 3, 4 dias você vai lá e faz de novo, porque daí você começa a ver se você realmente continua lembrando das mesmas coisas, ou se você continua, se você realmente aprendeu, né? Você vê se você realmente aprendeu por passar um tempinho aí você sem mexer na matéria. Então é legal você dar esse intervalinho de tempo, se possível, tá? Por isso que eu sempre falo, é legal você sempre ter um calendário com você, porque daí você já sabe qual dia vai ser a prova, você meio que já faz um cálculo de quanto tempo você tem que estudar antes. E é legal pra você se manejar nesse tempinho aí, você fica mais tranquila. Acho que essa maneira, assim, ela vale mais pra história, pra geografia e pra artes, né? Não sei se vocês tinham artes, mas eu tive artes na minha escola, né? E várias vezes a gente tinha que saber, assim, os métodos ou as criações, né? Os pintores e tudo mais. E eu acho que história é melhor pra você, a história, a geografia e a arte são as melhores matérias pra você aplicar esse método. Outro método também que eu chamo, que eu acho legal, é o método de redução. Método de redução é basicamente você pegar um parágrafo e você reduzir ele com as suas próprias palavras e você pegando as coisas importantes. Então, como é que eu faço? Eu pego, por exemplo, um parágrafo lá. E aí, o parágrafo, ele mostra, vamos supor, tá falando de uma fruta e fala que essa fruta tem 5 cores. E aí ele fala com as cores e detalhe por detalhe de cada corzinha. Você, na hora, você não vai conseguir lembrar de cada detalhe, de cada cor da fruta. Então, o que você faz? Você pega esse trechinho, nada de pegar, gente, o recomendável para tanto o primeiro método como esse agora que eu tô falando, o recomendável é você não pegar partes grandes ou tópicos muito grandes. Por exemplo, eu acho legal você, no método 201, ou 101, 2 ou 210, é legal você pegar, por exemplo, um tópico que no máximo tenha uma página, tá? Porque senão é muita coisa pra você tentar lembrar e depois é óbvio que você não vai conseguir lembrar de tudo. Então vai fazendo por partezinhas que é mais fácil pra você e você acaba entendendo melhor, tá? Então isso vale também pro método de você, na hora de reduzir, você lê um parágrafo e aí você entenda o parágrafo e aí passa para a folha de papel e escreve com as suas palavras o que o parágrafo dizia, né? Mencionando as principais partes ou as coisas importantes do parágrafo. Por exemplo, no caso das frutas, por exemplo, uma fruta que tem 5 cores. E aí, o que você fala? Você vê os principais detalhes de cada cor. Você fala, ó, essa fruta, tananã, é a fruta chamada tananã, ela tem 5 cores. Aí você coloca as cores, rosa, azul, amarelo, lá. Só coloca as cores. A cor azul tem isso, a cor rosa tem isso. Você não bota todos os detalhes, você bota o detalhe mais importante. Até porque eu acho que nas provas não vai ser uma coisa tão específica dele pedir pra você colocar 1001 detalhes de certa coisinha. Eu acho que ele vai querer uma coisa mais geral, ainda mais quando você tem muitos tópicos para estudar para a prova, diversos tópicos diferentes. Eu acho que o professor normalmente ele faz perguntas mais gerais de cada tópico. Acho que ele não vai fazer uma coisa tão específica. Se os tópicos foram menores, se a matéria da prova for uma coisa mais menorzinha, aí eu acho legal você se especificar mais nos detalhes, porque provavelmente na hora da prova ele vai perguntar algum detalhezinho de algum dos tópicos. Então você tem meio que você consegue ver mais ou menos essas sacadas. Se o professor pede essa matéria é muito grande para a prova, vão ser coisas mais gerais, e se a matéria for pequenininha, provavelmente vai pedir coisas mais detalhadas, e aí você tem que ficar meio que de olho. Mas esse negócio de resumir funciona bastante, eu acho bem legal, porque eu sei, na verdade, eu sempre fiz, e eu acho que funciona. E eu acho legal também eu acho que esse método aí, ele vale para matérias de tipo biologia, matérias de química, física, até português mesmo, matéria de português que você tem que... sei lá, putz, pior que eu nem lembro mais. Mas eu lembro que essas matérias são as biologia, tipo, os tipos de planta, os tipos de flores, sabe? Por exemplo, esses tipos
de exemplos que eu mencionei agora, ou química, quais são os elementos químicos para formação de não sei o que. Eu acho que funciona esse método de resumir, porque você pega só as principais, né? Como você sugasse as partes mais importantes de cada parágrafo. Tem a outra, gente, que é a famosa grifar, né? E esse vídeo vai ser meio longo, né? O grifar, gente, muita gente às vezes não sabe como grifar certas coisas. Às vezes grifa muito, às vezes grifa pouco, às vezes grifa só a palavra-chave. Vou dar um exemplo de um tópico com uma página, tá? O que é legal você fazer assim: quando você for grifar, você não pode grifar nem muito, nem pouco, nem palavrinha-chave. Você tem que grifar pequenas sentenças. Finge que a gente tá falando de um só tópico, tá? Um determinado tópico. Você vai grifar pequenas sentenças desse tópico, que daí pequenas sentenças que no final você consiga montar um parágrafo pegando todas essas sentenças que você grifou, você entendeu? Então você grifa uma sentença lá em cima que você acha que é importante, outra embaixo, outra embaixo. Uma explicando a definição, a outra sentença explicando para o que esse tópico é bom, e a última sentença concluindo. Eu tô dando um exemplo, tá? E aí, no final, quando você pegar essas 3 sentencinhas que você grifou e você juntá-las, você vai ver que se formou um parágrafo que faz sentido. E é um parágrafo que você acabou meio como se literalmente resumindo o tópico em pequenas sentenças que você grifou. E isso ajuda muito, porque na hora que você voltar para dar uma revisada, na hora que você bater o olho no tópico, você já bate o olho nas coisas que você grifou e você já acaba relembrando. A partir do momento que você lê a primeira sentença, você já lembrou, você já começa a lembrar qual as outras sentenças que você também grifou, porque você lembra da montagem, você lembra do parágrafo que você conseguiu montar com essas sentenças. Eu acho, pra mim, esse é um dos melhores métodos. Eu sempre fiz, porque eu sou meio preguiçosa, então às vezes eu gostava só de, tipo, grifar, mas você tem que saber o que grifar. Você não pode grifar também muitas coisas, porque depois o livro fica sujo pra você ver, né, pros seus olhos verem, e você não tá grifando. Eu acho que você acaba grifando de uma maneira que pode te prejudicar. Eu diria que essa matéria, eu acho que vale também pra história, geografia, na verdade, eu acho que vale pra maioria, com exceção de matemática, porque matemática, gente, pra ser bem sincera, acho que não tem um jeito pra estudar, assim, matemática. Matemática eu acho que você só aprende você fazendo muitos exercícios. E eu acho legal assim, por exemplo, fiz que você tem uma lista, dando um exemplo aqui de matemática, fiz que você tem uma lista de vários exercícios pra fazer e você, cada 5 exercícios muda de tópico, tá? Se você vê que você ficou meio que preso, se você demorou muito no exercício, você marca uma estrelinha do lado do número do exercício, porque daí depois, quando você estiver revisando, você vai ver que, tipo, essa questão aqui eu botei uma estrelinha, quer dizer que então que eu tive dificuldade em fazer esse exercício. Aí você vai lá e faz de novo o mesmo exercício. Foi uma tática que a minha irmã me ensinou e sempre deu certo, porque matemática não tem muita história. O máximo que você pode fazer é pegar uma folha, botar todas as fórmulas de não sei o que, mas deixa ela lá só pra você, assim, olhar, né, quando você realmente precisar, você esqueceu a fórmula, a não ser que tenha, assim, um dia antes o professor vai pedir fórmula, aí um dia antes você vai lá e decora as fórmulas, aí é tranquilo, mas eu acho legal você praticar, matemática não tem muito jeito. E aí, gente, a última seria os cartões de anotação, aqueles cartõezinhos, na verdade eu tenho bastante aqui, eu vou até mostrar pra vocês, eu tenho muitos desses cartõezinhos assim, que vocês, com linhas, né? Os cartõezinhos. E esses cartões, eles são mais legais pra pequenas definições, sabe? Tipo, sabe o vocabulário de inglês, quando você tem que estudar pra aquela prova? E aí você tem que colocar a palavra e o que ela significa, ou a definição, ou um sinônimo, dependendo. Você faz isso no cartão inteiro. Aí quando você estiver lendo o cartãozinho, você tampa, né, a definição, e aí você lê a palavra, e aí você tenta falar qual que é a definição dessa palavra. E aí, gente, uma coisa legal que pra vocês treinarem. Se você vê que você falou, já lembrou da definição da palavra, a definição da palavra já estava na ponta da sua língua, assim que você leu, você já sabia o que significava, você vai lá e bota um maisinho do lado dessa palavra. Se você leu a outra palavra e você hesitou um pouquinho em falar a definição, mas falou,
você coloca um mais ou menos, né? Um maisinho e um menos. Se você pegou a palavra e se demorou meia hora pra tentar lembrar a definição da palavra, você coloca um menos. Porque daí o que significa? Significa que aqueles que tiverem mais, você já sabe a palavra, você já decorou, já está na ponta da língua. Aqueles que tiver mais menos, quer dizer que você não tinha certeza se era aquilo, ou seja, você ainda estava meio na dúvida, ou seja, é legal você voltar e treinar de novo essa palavra, decorar de novo, memorizar. E os que você botou menos significa que realmente você não lembrava de nada, você não sabe a definição da palavra, significa que você também vai ter que memorizar. E aí você faz isso até você conseguir fazer 3 vezes o mais. Você ganhar 3 vezes o mais em cima da palavra. Porque é um jeito de você realmente decorar, realmente conseguir memorizar. E você demora um pouco, mas não é aquela coisa de ler 1001 vezes ou escrever 1001 vezes, tá? É uma coisa mais um processo mais rápido, né? Então você vai lendo até você conseguir fazer todas as palavras do seu cartãozinho tiverem com 3 marcações de maisinho, que significa que você conseguiu memorizar tudo e foi sucessinho. E, gente, essas aí são as técnicas de estudos. Muitas dessas, eu acho que a mais geral, assim, seria o grifar, mas você tem que saber como você grifa. Mas também depende de cada um, tem muita gente que tem memória mais fotográfica. Eu tenho bastante memória fotográfica, mas eu também sempre tive uma memória boa, então eu gostava de decorar porque era mais fácil pra mim, tá? E todo mundo fala, ai não, decorar não é bom, decorar é ruim, e eu discordo plenamente. Eu acho que depende muito de certas matérias. Eu acho que tem certas matérias que o fato de você memorizar é muito bom e você acaba ajudando a sua mente, né? Você acaba botando ela pra funcionar e eu acho que o seu cérebro, o fato de você conseguir memorizar é uma coisa muito boa, é uma coisa excelente, que não vale só pra escola, eu acho que vale pra várias coisas. Eu acho muito legal você sempre estar mantendo essa parte ativa, né? E são técnicas aí que ajudaram, tá? São técnicas mais gerais, mas tem algumas que são mais específicas para certas matérias, outras mais para outras. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ver se eu faço mais vídeos pra vocês. Eu gosto desses vídeos todos, eu acho bem legal. E se vocês tiverem alguma dica, alguma pergunta, vocês botem aí hoje, tá? Eu vou estar olhando hoje, sábado à noite. Pra quem não sabe, sábado hoje... Hoje é Valentine's Day aqui na Inglaterra, é Dia dos Namorados. E eu vou sair com a minha mãe pra almoçar. Eu tô fazendo vlog hoje também, tá? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir quem gostou e se inscrevam no meu canal. E a gente se fala mais tarde. E quem quiser saber, esse óculos aqui é um óculos da Michael Kors de grau. E eu gosto muito dele. Beijinho!